Caríssimos, amados irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para conhecermos as riquezas da fé católica. E hoje, um momento especial, nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. É uma oração a qual o próprio Cristo nos ensinou. Os apóstolos chegaram para Jesus e disse para ele: os discípulos de João rezam, ensina-nos a rezar. E Jesus sentou e os ensinou e disse para eles o seguinte: não precisa multiplicar palavras. A oração, ela tem que sair do coração. E a oração do Pai Nosso, ela tem 7 pedidos, mas é interessante que ela não começa com um pedido. A oração ensinada por Jesus, ela inicia diretamente com uma súplica, com um pedido. Ela invoca aquele a quem se deseja pedir. Jesus nos mostra o Pai, a mais valiosa das nossas necessidades, se dispõe quanto o Filho pede em oração ao seu Pai. E aí nós iniciamos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus. Depois de invocar Deus como Pai, a oração ela nos abre a 7 pedidos. Os 3 primeiros nos fazem adentrar à glória, ao mistério de Deus. Os 4 seguintes nos revelam o caminho para lá chegar. Nos revelam o caminho que nós temos que percorrer. Nós vamos ver cada um desses pedidos com tranquilidade e você orando conosco. O primeiro pedido: santificado seja o vosso nome. O primeiro pedido é um louvor e uma ação de graças, pois santificar o nome de Deus é reconhecer com gratidão toda a obra de revelação, de salvação e santificação que Ele faz a nosso favor. Durante toda a história da salvação, Ele vai se revelando a si mesmo e dando a conhecer quem Ele é, o seu nome. O homem, ele é introduzido nesse mistério, maravilha-se diante dele, só pode exclamar sua admiração. O louvor a Deus, a vida eucarística, é a razão pela qual o homem foi criado. São Paulo, ele reflete muito bem essa petição do Pai Nosso, quando ele diz aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, pois é esta a vontade de Deus em Cristo para conosco. Todos os outros 6 pedidos decorrem de quem é Deus para você, de quem é Deus para mim e de como Ele age na história, na vida de cada ser humano, na vida de você, na vida de cada um e de cada uma. O nosso segundo pedido: venha a nós o vosso reino. O reino de Deus, ele existe antes de nós. Aproximou-se de nós através do Verbo encarnado. Instaurou-se na morte
e ressurreição de Cristo e se perpetua no nosso meio na Eucaristia, encaminhando-nos para a sua plenitude até o final dos tempos. A Igreja e cada cristão unidos ao Espírito. Nesta segunda petição, desejam a vinda plena do reino e, ao mesmo tempo, se comprometem por viver de acordo com a sua realidade. Realidade essa de hoje, não é de ontem. Qual é a sua realidade hoje? Na expectativa final, onde Deus será tudo em todos. Longe de colocar os cristãos fora deste mundo, esta prece os coloca como evangelizadores e anunciadores à necessidade do acolhimento da misericórdia e da conversão para adentrar ao reino. Um terceiro momento, a nossa petição é esta: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade do Pai nos foi revelada por Cristo como realidade salvífica universal, como um mandamento de amor. Jesus, ele é a máxima expressão do cumprimento da vontade do Pai e na unção do Espírito. A Igreja prolonga esta vida de obediência. Os cristãos, por esta petição, pedem para entrar no ministério da vontade de Deus e para terem a força necessária para colocar em prática por meio de palavras e atos. Nós temos que colocar a vontade de Deus através das nossas palavras, mas em especial dos nossos atos. Até aqui, nós adentramos no mistério e na glória de Deus. Os próximos são os caminhos que nos levam até chegar lá. O pão nosso de cada dia. Quando pedimos a Deus o pão, confessamos que Ele é o Deus bondoso, o Deus que cuida de nós, seus filhos amados, e que nos dará aquilo que nos é necessário para vivermos. Esta prece nos liberta da escravidão pelos bens, pois coloca nossa segurança em Deus, aquilo que nós precisamos para o dia de hoje. Todavia, não podemos cair numa falsa concepção de providência. Deus provê tudo, realmente Ele provê tudo. Deus age através do nosso trabalho e da nossa luta. O pão se torna símbolo de tudo, de que precisamos. Necessidades materiais e espirituais. Ele é, ao mesmo tempo, o pão material que alimenta. É o pão espiritual que é a palavra e a Eucaristia. Num quinto momento da nossa petição, perdoai-nos as nossas ofensas. Esse pedido confessa, ao mesmo tempo, a nossa condição de homens fracos e pecadores e a condição misericordiosa de Deus. Temos a certeza de que Ele está sempre disposto a nos perdoar. Contudo, Ele nos coloca diante de uma condição: como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Devemos entrar na mesma dinâmica, na qual oferecemos aos irmãos aquilo que queremos de Deus: o perdão. Eu peço perdão
mas eu não perdoo? Qual é a dinâmica de Deus? De fato, a vida de Jesus, ela foi radical neste ponto. Lá na cruz, o que ele nos diz? Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Uma das últimas palavras dele é o perdão, ou melhor, é o amor por nós. E ainda pediu aos seus discípulos que amassem os seus inimigos e rezassem por aqueles que o perseguiam. O perdão, ele se torna a condição fundamental da reconciliação dos filhos de Deus com o seu Pai e dos homens entre si. É muito simples, é muito fácil eu pedir o perdão a Deus, mas a cruz, ela é lindíssima. Ela une a divindade à humanidade, mas ela tem um braço aberto, que é através dos nossos irmãos, perdoando-os uns aos outros. No sexto sentido, momento, não nos deixei cair em tentação. Esse pedido quer evitar que caiamos à semelhança de nossos pais lá no Antigo Testamento, no pecado. A tentação é aquela insinuação que é feita a nós, para que consintamos em escolhas como bem aquilo que não corresponde à vontade divina. Jesus, nesta oração, nos ajuda a reconhecer a necessidade do dom da fortaleza, do dom da perseverança e do dom do discernimento, para não nos afastarmos da vontade de Deus. A vida de oração é o caminho para vencermos as insinuações do tentador, pois purifica o nosso coração e torna mais vigilante diante das situações que nos apresentam, das situações que nos cercam. Lá no início, nós falamos de Paulo, onde em tudo dai graças, em tudo perseverai, na alegria, nas tristezas, em todos os dias da nossa vida. O sétimo pedido, livrai-nos do mal. Esse último pedido se refere ao diabo. Podemos assim dizer, aquilo que divide, aquele que se atira no meio do plano de Deus e da obra de salvação realizada por Cristo. Com esse pedido, Cristo entrega à igreja uma oração que se pede para que os homens sejam libertados de todos os males, presentes, passados e futuros, trazendo a miséria do mundo e apresentando-a a Deus. Só o Pai, por meio de Cristo, pode transfigurar a situação do pecado, da dor e da morte, inaugurada pelo maligno na história. O Pai oferece aos homens, pela entrega de Cristo e a força do Espírito, a santidade, a paz e a vida, renovando o mundo a partir de dentro, até chegar o dia ao qual toda a obra de santidade estará consumida. E aí nós terminamos a oração em si no Amém. E aí eu pergunto, uma reflexão para nós. Na missa, na celebração, termina nesse Amém? Não. Por que não termina nesse Amém? Porque a oração do Pai Nosso na celebração eucarística, ela ainda não terminou. Ela só vai terminar quando o padre continua a oração. Porque na hora que ele fala
ali até o amém, entendeu? Então, livrai-nos do mal. Logo depois, o padre continua a oração dele, na oração, onde ele diz: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E aí nós temos uma resposta lindíssima, uma aclamação muito antiga da igreja primitiva, onde nós respondemos, que também é o amém também: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí sim, no momento da celebração eucarística, nesse momento, termina a oração do Pai Nosso. Oração essa que nos convida a entrarmos no mistério de Deus, a pedir a Ele pela nossa vida e por todos aqueles que estão ao nosso lado. Por intercessão dessa oração maravilhosa, ao qual nós fizemos uma reflexão, que esse Deus de infinita bondade nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.